Acontece, gente. Conteúdo ao vivo é assim mesmo. Olha lá, boa noite. Olá! Conseguimos aparecer. Nossa. Gente. Muito obrigado aí pela Foi um insistência. Foi sufoco. algum comando errado que eu dei aqui. Então, hoje, gente, nós vamos fazer essa live colaborativa falando sobre crédito tributário e falência com o pessoal da alta administração judicial, a Sueli e o Jairas, que são meus parceiros na advocacia. Então, eu queria começar, primeiro dizer que quem tiver dúvidas pode colocar aqui, né? Aqui embaixo, quem tiver dúvidas e estiver assistindo no ao vivo, pode fazer a gentileza de colocar aqui, que eu tenho certeza que no final eles querem responder. E então eu queria que vocês começassem, para a gente não perder tempo e eu não ocupar muito tempo de vocês, falando um pouco do resumo da relação entre crédito tributário e falência. Qual que é o vínculo que pode existir entre essas duas figuras? Então, primeiro, né, obrigada, Masa, pelo convite, obrigada a todos, boa noite, desculpa o atraso, né? E eu vou começar um pouco falando um pouquinho da questão da alteração da lei, e aí eu vou entrar nesse contexto para ficar até melhor, né? Para vocês entenderem melhor. Porque assim, as últimas alterações, a última alteração da lei, né? Que foi em 2020, ela trouxe como que eu posso dizer? Ela trouxe um tratamento diferenciado para o crédito tributário na falência. Porque antes, ok, você tinha um crédito tributário, não se sujeitava à falência, só que ficava em andamento as execuções fiscais e a habilitação de crédito, ou tinha que desistir da habilitação, tinha que desistir da execução fiscal para poder habilitar. Então, não era pacífico o entendimento. E aí, com essas alterações da lei, veio agora, o fisco está bem mais forte nessa matéria, no sentido de regulamentou a questão da constrição nas execuções fiscais, por exemplo. Antes, na recuperação judicial, por exemplo, você não podia penhorar bens da empresa recuperanda. E agora você pode penhorar bens desde que não seja essencial para aquela empresa voltar às atividades dela normalmente, né? Continuar com as atividades dela normalmente. Né? Então, assim, a questão, né, entrando para a sua pergunta, a questão do crédito tributário é muito importante na falência, tá? Por quê? Porque, por exemplo, na falência, geralmente uma empresa está com. Quando ela entra, quando é decretada a falência dela, o passivo dela tributário é muito grande. E muitas vezes esse passivo dificulta o pagamento de alguns credores, principalmente o credor quirografário, que está abaixo dela e tudo mais. Então, o que acontece? Hoje em dia, você consegue, né, fazer um parcelamento, né, na falência, um parcelamento desse crédito, e aí você consegue observar, analisando esse parcelamento, desde que assim, você precisa também analisar várias frentes para você conseguir esse parcelamento, né, para fazer efetivo esse parcelamento sem prejudicar os outros credores, você consegue diminuir o passivo tributário. Né, você consegue reduzir. Hoje em dia, tem até uma portaria da Procuradoria-Geral, né, parcelando isso, conseguindo até uma redução grande de passivo tributário, tá? Entendi. Sueli, deixa eu te fazer uma pergunta. Essa mudança que você se refere é na lei de falências, né? Isso. Vocês vão ter que ter um pouco de paciência comigo, porque quando eu estudei ainda era a lei anterior e faz muito tempo que eu não vejo. Eu não sei se eu fui muito rápida também. Não, tranquilo. A primeira pergunta que eu queria fazer para vocês, depois desse resumo, desse posicionamento da mudança, quais oportunidades o processo de falência, né, oferece para quem advoga em tributário? Porque num primeiro momento dá a impressão que um processo falimentar ele vai envolver só direito empresarial e direito civil. Onde que o direito tributário aparece num procedimento falimentar?
O direito tributário, ele aparece muito, na verdade. A gente não imagina o quanto ele é importante, na verdade, né? Para um administrador judicial, ter uma consultoria tributária é super importante para que ele possa adotar providências no sentido de reduzir o passivo da empresa e conseguir fazer o pagamento desses credores. Por exemplo, vamos dar um exemplo mais assim, para ficar mais fácil das pessoas visualizarem. Eu tenho um passivo enorme de tributário ali para pagar. Só que eu consegui realizar o ativo, eu consegui recuperar um ativo que consegue pagar uma parte, né? Eu consigo pagar os credores até o tributário. De repente, assim, eu tenho uma consultoria tributária, eu consigo verificar, olha, se eu entrar no parcelamento tributário, eu consigo, de repente, pagar o credor quirografário que está na classe abaixo? Como que eu consigo fazer isso? Como que eu faço isso? Então, uma consultoria tributária para fazer isso, para observar isso, analisar, né, e passar um parecer no sentido, olha, você tem que fazer nessa frente, você tem que ir por esse caminho, ajuda muito, né, a empresa em falência. E não só com relação à massa falida, mas também o falido. O falido que ele corre um risco de ter os bens dele estendido para os sócios administradores. Então, o risco dele ter um bem dele que vá ser arrecadado numa falência é grande. Então, de repente, até para ele ingressar no processo, por exemplo, um advogado tributário defender o falido nas ações, nas execuções, né, fiscais, na área tributária, é muito importante. Né? É muito importante no sentido de proteger esse patrimônio desses ex-administradores, né? De dar uma saída para eles também. Quando eu disse que faz tempo que eu não estudo, eu sou da época que existia ainda falência concordata, nem se falava em recuperação judicial. Qual é a diferença principal hoje entre a falência e a recuperação judicial? A recuperação judicial é um procedimento mais preocupado com a manutenção da atividade da empresa, né, do que era a concordata antigamente. Sim. A recuperação judicial, ela visa manter aquela empresa no comércio, manter a atividade daquela empresa, manter os empregos dos funcionários e tudo mais. Na verdade, a recuperação judicial, ela seria como um fôlego para aquela empresa que entrou numa crise financeira, né, uma crise, e de repente ela tem meios de conseguir pagar, se ela continuar trabalhando, continuar exercendo suas atividades, ela consegue pagar aquele débito. E aí o que ela vai fazer? Por meio da recuperação judicial, ela consegue um acordo com todos os credores, ela consegue parcelar essa dívida com eles, né, e conseguir manter em atividade, porque ela parcela a dívida dela até uma certa data, até a data do pedido, e a partir daí ela consegue ir pagando esses atrasados e mantendo a sua rotina de comércio e tudo mais. Isso é muito importante porque há uma visão equivocada por parte de muitos empresários e contribuintes, pessoas físicas também, no sentido de que atrasar o pagamento do tributo ou simplesmente não pagá-lo é um jeito de você colocar capital na empresa. Eu lembro meu pai, agora ele está aposentado, mas por muito tempo ele foi representante comercial e ele tinha uma frase que dizia que pegar emprestado do governo é o mecanismo mais simples que tem, nesse sentido de simplesmente não pagar o tributo. E aí você tem um caixa a mais na empresa. Uma coisa curiosa, vocês, na alta administração judicial, vocês atuam também como administradores de falência, né, de massa falida, o que eu conhecia como síndico. Acho que nem existe mais a figura do síndico. Fala um pouquinho como que é o trabalho de um administrador judicial e como que alguém se torna administrador da massa falida. Então, um administrador judicial, né, ele é uma pessoa idônea,
né? Ela não precisa ser necessariamente um advogado, ela pode ser um contador, um economista, né? Mas ela tem que ter essa especialidade, né? E o administrador judicial, ele é nomeado pelo juiz, né? Que vai exercer, na verdade, ele vai ser um auxiliar do juiz. Ele vai ter uma função de fiscalizador, no sentido, na recuperação judicial, ele tem uma função de fiscalizador, na verdade, ele vai entrar na empresa, ele vai verificar toda a parte contábil e financeira dessa empresa, né? E vai até ajudando essa empresa, né? Vai informando essa empresa, olha, você precisa melhorar nisso para você estar cumprindo com a lei com relação a essa questão. Por exemplo, no caso de muitas vezes, numa recuperação judicial, a empresa está desorganizada na parte contábil. Então, o que acontece? A administração judicial, ela vem e ela vai falar, olha, nessa parte você precisa melhorar nisso para você conseguir cumprir o que a lei determina. Então, assim, o administrador judicial, na recuperação judicial, ela tem esse foco de fiscalizador, esse foco de se manifestar no sentido, olha, a lei fala isso, o entendimento da jurisprudencial é nesse segmento, é necessário que seja praticado essa linha, né, de entendimento e tudo mais, e ela vai trabalhar nesse sentido, de ajudar o juiz, de ser um auxiliar mesmo dele. Na falência, a visão vai ser um pouco parecida, mas no sentido de que a defesa será do interesse da massa falida. Então, a administração judicial ela vai entrar em todos os processos que houver, né, a empresa estiver como parte, ela vai arrecadar todos os bens da empresa, vai realizar esse ativo, vai fazer a venda, o leilão, né, desses bens, para que tudo isso seja convertido em dinheiro para pagar os credores, tá? E por conta disso, né, até o que eu falei, por isso que é importante o advogado tributarista nisso, porque nessa questão de pagamento, dessa questão de dívidas da massa, por exemplo, defender numa execução fiscal, muitas vezes o administrador judicial, ele não tem expertise na área tributária. E é por isso que ele vai procurar parceiros nesse sentido, no sentido de auxiliar ele nesses processos, né? De auxiliar também na questão dos pagamentos dos credores e tudo mais. Tá? Entendi. Relembra para a gente, então, qual que é a ordem de preferência dos créditos num procedimento como esse? Porque vamos supor, o nosso cliente de tributário quebrou, não consegue mais pagar os credores, está devendo para o fisco, ele tem dívida trabalhista, está devendo para todo mundo. A lei de falências estabelece uma ordem de preferência. Curiosamente, o fisco não está em primeiro lugar. Se não me engano, são os trabalhadores, os empregados. É isso? Qual que é a ordem de preferência? Quem recebe então, na frente? Na verdade, assim, primeiro vem os créditos extras concursais, né, que seriam as despesas da massa, que seriam créditos que, por exemplo, foi um trabalhador que trabalhou durante o período da recuperação judicial, ele vai lá e ele entra como extra concursal, esse crédito dele. Por quê? Porque esse período ele trabalhou durante o período de recuperação judicial dessa empresa, né? Então, o investidor, por exemplo, que foi lá e investiu, o fornecedor que forneceu produtos nesse período, ele vai se encaixar como um credor extraconcursal. E para que a empresa possa sobreviver. Isso, para que possa sobreviver. Então, assim, existem alguns, né? Na verdade, os artigos são bem, assim, existem discussões, mas eles estão ali no rol, né? Primeiro vem o extraconcursal, aí depois vem os trabalhistas, os credores trabalhistas, e depois vem os credores de garantia real, né? Quem tem garantia real, e depois vem o crédito tributário. Então, ele fica mais ou menos na quarta ordem, né? Ele fica
na quarta. Às vezes a gente visualiza como terceiro, porque o artigo 83 tem o trabalhista, a garantia real e o tributário, mas tem que se lembrar que tem o extraconcursal antes disso. Então, quando chega nessa posição número 4, vamos dizer assim, se o Isso. cliente deve para mais de um fisco, tem uma regra no CTN. Vamos supor que ele deve imposto de renda para a União, ICMS para o Estado e ISS para o município. Não são todos os fiscos que recebem, né, ao mesmo tempo. Existe uma ordem. Primeiro dívida de tributo federal, depois estadual, depois municipal. Né? É assim que estabelece o CTN na ordem de preferência? Está no artigo 187, né, do CTN ali. Isso, mas na verdade não existe distinção entre os entes federais, não é? Porque tem uma DPF ali, enfim, agora me escapou o número dela ali, e aí estava sendo questionada essa recepção aí pela... Eu lembro dessa pergunta ali, até porque caiu no meu exame de ordem uma vez ali que eu prestei. Tem essa ordem. Mas tem uma DPF ali. É esquisito mesmo essa norma. Então, e aí ele tem esse questionamento, né, sobre a recepção dela pela Constituição de 88, né, porque, enfim, você privilegia a União, né, sendo que os entes federativos, eles têm uma questão da igualdade, né, município, União e Estados. E aí eles infringem, enfim, acho que, se eu não me engano, acho que é o artigo 19 da Constituição, enfim. E aí é até recente esse posicionamento, esse acórdão, é do ano passado, aliás. Legal. É interessante esse questionamento, porque o CTN é uma lei dos anos 60. E nos anos 60, primeiro que não havia uma Constituição democrática vigorando, e a ideia do federalismo no Brasil ainda era muito uma ideia embrionária, né? A gente tinha pouca experiência federativa. E agora a gente tem essa discussão que coloca em pé de igualdade as entidades federativas. Muito interessante. E aí, gente, para eu não ocupar muito mais o tempo de vocês... deixa eu perguntar uma coisa antes que a gente termine e eu deixe de falar. Quem quiser entrar em contato com vocês, vocês têm algum perfil no Instagram ou a pessoa pode mandar para mim a pergunta, a dúvida, o contato que tiver e eu encaminho para vocês? Então, eu tenho o perfil, né, que é o Sueli Alexandrina, né? E o Jairas também tem, né? É meu nome mesmo, Jairas Alexandre. Que pode encaminhar perguntas, mas também pode encaminhar por você, mas claro, e a gente vai trocando informações, eu acho que é super importante, né? Principalmente vocês tributaristas, né? Eu na verdade, tenho muitas dúvidas, né? Também no sentido, assim, que eu até converso muito com o Jairas, essa parte de tributário e tudo mais, porque é super importante mesmo, né? Eu que acabo praticando mais a parte de falência e recuperação judicial, para mim é super importante ter alguém que vai me auxiliando nos caminhos da parte tributária, né? Uma novidade importante eu queria perguntar para vocês para a gente encerrar. Normalmente, quando o cliente aparece e ele está com falência ou em recuperação judicial, ele está sem dinheiro, por razões óbvias, a não ser que ele faça uma ocultação patrimonial, mas aí é outra coisa. E você comentou bem, Sueli, que tem a possibilidade de um parcelamento do crédito agora durante o procedimento falimentar. E isso é um jeito do cliente respirar, de conseguir fazer um parcelamento. Como que funciona? Você pode falar um pouquinho sobre esse parcelamento? Sim, na verdade, assim, para massa falida, é sempre muito... Na verdade, não só para massa falida, eu acho que a questão do parcelamento ela tem que ser muito bem analisada. Primeiro porque, assim, existem... como que eu posso dizer... Existem alguns caminhos que a gente precisa se atentar com relação à lei de falências e às ordens de pagamento. Porque quando você vai fazer um parcelamento, é incluído multa e juros naquele parcelamento. Então, na classificação desse crédito, na falência, a multa e os juros, a multa, na verdade, ela está abaixo dos créditos quirografários.
Então, ela tem uma classe específica. Então, quando você vai analisar o parcelamento, nesse sentido, quando você vai analisar esse parcelamento, você tem que observar se você não vai estar causando prejuízo a algum credor que está ali na relação de credores, né? Com relação a esse falido, é muito importante observar até que ponto a falência atingiu o administrador dessa empresa, né? O sócio administrador, né? Precisa observar muito essa questão, porque muitas vezes, por exemplo, houve um problema financeiro dessa empresa por conta de uma pandemia, por exemplo, né? Ele não tinha, as atividades dele diminuíram, ele não conseguiu pagar as dívidas e foi na questão da falência. Então, muitas vezes, a falência não atingiu os bens dele, mas é por óbvio que existe um risco de, por exemplo, ele ser incluído no polo passivo da ação tributária. Então, para ele, seria viável esse parcelamento, né? Ele, pessoa física, ir lá parcelar. A massa falida, ela já tem que ter uma análise um pouco mais complicada. Por quê? Porque ela vai ter que analisar essa questão da ordem de pagamento para poder entrar, se aderir a um parcelamento, tá? Hoje em dia, eu não sei se, na verdade, eu preciso até dar uma olhada se ainda está válido ainda essa portaria, né, para pedir o parcelamento, né? Porque, assim, a Procuradoria-Geral, da Fazenda, né? Nacional, ele dá uma portaria no sentido de parcelamento. Tem, acho que o último parcelamento até o valor era bem considerável, né? Havia um abatimento até de 70% da dívida do passivo da empresa. Então, é uma questão que tem que ser analisada. De repente, fica viável para esse falido, para não correr risco de ter seus bens, né, todos constritos, né? É viável que ele entre com pedido de parcelamento para que suspenda todas essas execuções, né? Lógico que ele vai ter que ter uma ajuda tributária até para a questão de prescrição, decadência, por toda essa análise, para ver se compensa, porque quando você faz um parcelamento, você vai pegar todo o passivo tributário, né? Verdade. Gente, eu tenho um compromisso de a gente não passar de meia hora. Eu sei que vocês têm também seus compromissos pessoais. Eu estive falando aqui com o pessoal da alta administração judicial. Quem quiser entrar em contato, são 2 os perfis, tá? Aqui pelo Instagram mesmo, @sueliaalexandrina e @jairasalexandre, os 2 perfis aqui. Falei certo, né, gente? Falei de cabeça. Falou certo. Nesse assunto tão importante que é recuperação judicial, falência e preferências do crédito tributário. Gente, muito obrigado. Agradeço a disponibilidade de vocês e a gente conversa aí sobre as parcerias que a gente tem em andamento. Valeu, gente. Obrigado, Sueli. Obrigada. Obrigado, Nada. Nós que agradecemos. Obrigada, pessoal. Boa noite. Boa